começando agora o programa mais animado da sua internet. Espiritismo, humor e muito mais. Espiritismo da Depressão apresenta o Ghostcast, o podcast que foi feito pra você. Fala, galerinha do Espiritismo da Depressão, tudo bem com vocês? Está começando o nosso terceiro Ghostcast aqui, o podcast do Espiritismo da Depressão. Meu nome é Vitor. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito polêmico, hein? A gente vai falar sobre tatuagens. E eu só não tatuo Deus porque ele não cabe no meu corpo, hein? Bom, oi galera do Espírito da Depressão, tudo bem? Aqui quem fala é a Carol Oliveira. E eu não sei se eu tenho mais medo de espírito ou medo de me tatuar. Fala galera, aqui é o Rafael também do Espiritismo da Depressão. E se tatuagem atrai as coisas, eu tatuaria dinheiro, porque com a crise que a gente tá vivendo hoje não tá fácil não, velho. Ai, gente, é isso aí, galerinha. Tá começando o nosso Ghostcast maravilhoso. A gente pede desculpa que a gente atrasou muito tempo pra fazer esse segundo Ghostcast. A gente tá cheio de projeto. Segundo não. O terceiro, foi o que eu disse. Nosso terceiro podcast. A gente tá um pouquinho atrasado, mas a gente tá voltando aí ativa com os Ghostcasts e cada vez com temas mais polêmicos, né? É que Emmanuel ainda não apareceu pra gente pra falar o que a gente precisa. Pra brigar. Ele ainda não brigou com a gente. De disciplina, aí de disciplina de novo, só que daí disciplina de novo vezes 50. E a disciplina não tá tendo. Não tá tendo. Vou tatuar disciplina no corpo pra ver se a gente começa a fazer o Ghostcast direitinho. Assim, acho que nem assim. Mas vamos lá, galera. A gente tá muito feliz que há uma semana atrás, de quando foi gravado esse podcast, a gente fez um concurso com memes pra saber se a galera queria entrar pra nossa equipe, pra ser criador de conteúdo, e a gente teve muita gente mandando pra gente memes maravilhosos. A galera realmente é espírita engraçadinho, manja muito. Galera de todo o Brasil. Todo o Brasil. Não, calma, que a gente ainda tem uma surpresa aí. E aí a gente definiu os nossos 4, né? Eram 5, mas a gente teve um probleminha, mas a gente definiu nossos 4 novos integrantes aqui do Espiritismo da Depressão, maravilhosos criadores de conteúdo, que já começaram com, nossa, o pé direito. A gente já tem meme até pra 2018 aí, pra gente continuar trabalhando na página. Mas a galera manda muito. Então eu queria desejar boas-vindas pra Carolina Prestrelo, Milena Bellini, Juarez e Predo é bom, né? Nossa, Predo vamos começar de novo, né? Vamos lá de novo. Vamos lá, Ju. Carolina Prestrelo, Milena Bellini. Pedro Branco e Juarez. É isso aí, Juarez. Sejam muito bem-vindos! Aí, seus lindos! Exatamente. E além de ser a galera do Brasil inteiro, a gente teve do Amapá. O Pedro tá na Inglaterra fazendo Recife. A galera tá mandando muito pra gente. Então, assim, sejam muito bem-vindos nessa nova etapa do Espiritismo da Depressão, e a gente tem várias coisas pra você. Mas vamos falar hoje de tatuagens, um tema um pouco polêmico no mundo espírita. Tatuagens e espiritismo. Exatamente. Sim, muito polêmico. Muito polêmico. E aí a gente começou a catar, né? Pesquisar quais são as maiores dúvidas que a galera tem sobre tatuagem e espiritismo, devo ou não fazer, e aí a gente vai tentar responder um pouquinho do que a gente conhece, do que a gente pesquisou, e claro, usando o nosso bom senso, usando o que a gente acredita também. Então a gente não é algo que o espiritismo 100% explica, o espiritismo não tem uma opinião 100% formada, então a gente vai trabalhar com um pouquinho de conhecimento que a gente tem, do que a gente pesquisou no espiritismo, e um pouquinho do que a gente acredita também aí pra poder apresentar esse tema pra vocês. E eu queria perguntar aqui pros meus companheiros de bancada de Ghostcast aqui, Rafa e Carol. E aí, gente, tatuagem agride ou não o corpo? O corpo, vamos pensar só na matéria, vamos pensar só no nosso corpo físico. Agride ou não agride? né? Faz uma cicatrizinha, né? Você tem que até colocar um curativo lá, então eu acho que de certa forma agride, né? Mas eu não vejo isso como uma agressão muito grande. Se for pensar assim, a gente vai no sol, toma um sol muito forte, fica vermelho, já agride o corpo, né? Então é meio relativo, né, a esse tipo de agressão. Acho que depende também da maneira que é feita, né? A gente tem que imaginar vários cenários de como é feito. Tem gente que faz com agulhas preparadas, tintas especializadas. A gente até estava pesquisando no Brasil hoje hoje são só 3 tintas que são registradas, são próprias para tatuagem. E eu acredito que devem ser até um pouquinho difíceis de você encontrar em tatuadores, por exemplo, de bairro. A galera
não tem tanto preparo. Então acho que depende muito de como é feito. Tem gente que faz com tinta de caneta, com... Tem os métodos, né? Eu acho que é sempre avaliar o método de tatuagem que vai estar sendo utilizado. Não sei se falaram que tem... que faz com marreta. Que Não, é não, isso? Não, mas calma também, que ele também tá falando tinta de caneta aqui também, eu falei calma, é mais, assim, cara. mais gente com a tinta da caneta também, né? Tem que isso. Não estamos generalizando, estamos apenas comentando que existem formatos diferenciados para uma tatuagem. Lógico. Não é uma marreta, na verdade existem técnicas onde você pega, não é um pedaço de pau, na verdade, mas é um martelinho. É tipo um martelinho e você, com uma agulha feita de madeira, você utiliza a tinta na ponta e vai fazendo pequenas batidinhas. Ai. Tipo uma caneta tinteiro, sabe? Isso. Que tinha tinta na pontinha, você tinha que ir passando devagarzinho. Isso. É mais ou menos isso, só que você vai batendo. Estilo, são as pancadas tipo a das Irmãs Fox. Aí Sim. vai fazendo a tatuagenzinha. Então, questão de agredir o corpo é bem, assim, amplo, né? Porque, por exemplo, a gente tem gente que fala que realmente agride o perispírito, né? Tudo que a gente faz no nosso corpo, com o nosso corpo, reflete no nosso perispírito, no nosso espírito, porque afinal são coisas que estão ali conectadas, né? Mas aí eu trago a reflexão. Às vezes a gente fala, uma tatuagem pode ser ruim pro nosso corpo. Ok. Mas daí se a gente não cuida da nossa alimentação também, tipo, come um monte de besteira, nunca, sabe, cuida disso, ou então se a gente bebe todo dia, ou se a gente também não cuida dos nossos pensamentos, da maledicência, da raiva, né? Tem até aquela história de quando você tá sentindo raiva, você fica até com dor no estômago. Uhum. Isso também não seria uma agressão? Sim, as famosas doenças psicossomáticas. Exatamente. Que vêm direto dos nossos pensamentos, do nosso estado de espírito. Acho que a resposta depende, primeiro. Acho que sim, de qualquer jeito afeta o corpo, mas acho que existem níveis de o quanto isso afeta o corpo. Depende da maneira, depende de quais os métodos utilizados, se a tinta é não tóxica ao nosso corpo. Foi o que eu falei. Hoje pela Anvisa, hoje 3 tintas são reconhecidas e registradas hoje no Brasil, que podem ser utilizadas e que não afetam tanto o nosso corpo físico. Mas vamos falar um pouco da parte também espiritual. Tá. Beleza. O corpo a gente sabe que afeta de qualquer jeito, beleza? Beleza. Em níveis pequenos e níveis extremos. Depende da maneira que é feita. Beleza. E o perispírito? Então, são coisas... pra mim são coisas interligadas, assim, né? Uma coisa... O que você faz com o seu corpo, a maneira como você cuida do seu corpo, é a forma também que você tá cuidando do seu perispírito. Tanto das coisas materiais, a alimentação... exercícios, como do pensamento, que é a questão espiritual. Se você está cuidando dos seus pensamentos, né, tá tendo pensamentos positivos, se você está tendo pensamentos negativos, é como se fosse um rádio. A gente vibra e a gente sintoniza na estação que a gente tá lá, né, tocando. Beleza. E aí a gente vendo essa questão que você acabou de falar, Cadi, que afeta realmente o perispírito, eu acho que a gente pode olhar para um outro lado que esse afetar o perispírito indica se a gente vai para algum lugar depois que a gente desencarnar ou não. Isso apenas afeta, mas não influencia para onde a gente vai, se a gente vai para um umbral, se a gente vai para o nosso lar. E aí? Então, né, tem um livro aí polêmico. Boatos. Sabe, Tititi do além. Karmas. Saiu no Karmas. Saiu no Karmas. Como que chama aquela revista? Contigo. Tititi. Revista Contigo. Espipipi, que é espiritismo. Não, tô brincando, gente. Não, mas tem um livro aí que é meio polêmico, que a galera sempre costuma citar, né? Uhum. Que é O Mais Além do Meu Olhar, que é do Luiz Sérgio. Grande Lulu. Grande Lulu, né? Que tem uma literatura vasta aí Pros jovens. Pros jovens, exatamente, com assuntos jovens. E daí tem um trecho nesse livro que eu li lá, né? Pra fazer esse podcast, dei uma lida, falei, deixa eu ver, né? Deixa eu ver. Deus tá vendo. Vamos ver o que tá escrito aqui. E daí tem um certo momento lá, se não me engano é no capítulo 6, que eles chegam num
umbral, assim, basicamente. Um lugarzinho meio estranho. E eles citam que é um lugar fétido, que tem pessoas, né, que não estão ali... Uma maneira saudável de se viver, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Com bons pensamentos e vibrações. E tem uma frase que ele coloca no livro, se puder ler pra gente, cara, por gentileza. Ah, sim, tipo, tem lá falando que... notamos que aqui não há espíritos com pequenas tatuagens. Quase todos as têm no corpo inteiro. Ou seja, né, era uma galera bem tatuada mesmo. Sim. E daí eles até chegaram a ter uma conversa com um desses espíritos. E pela conversa você vê que é um espírito que ele não estava muito afim de evoluir, de sair dali. Ou seja, eram espíritos que estavam ali por vibração, né? Uma vibração comum ali que eles tinham. E eles compactuavam com todas aquelas tatuagens e tal. Daí que vem a questão, que a gente estava conversando até, das intenções, né? Qual é a minha intenção na hora que eu vou me tatuar? Será que eles não tatuaram por uma vaidade, né? Aquela vontade de aparecer, porque você faz aquela tatuagem maior do que a do seu amigo, aí você fala assim, não, a minha é mais da hora que a sua, tal, né? Aí já começa a se achar, começa a se sentir um pouco melhor só por conta de uma tatuagem, né? E a gente vê que isso existe até nos presídios, né? No próprio Museu do Presidiário, que fica no Carandiru, aqui em São Paulo, a gente tem exemplos, vídeos, até as próprias formas com que eles tatuavam, que era com cinza e cuspe dos presidiários e tudo mais. De uma forma que eles tatuavam as gangues deles, né? Alguns tatuavam os olhos, para poder diferenciar a cor dos olhos, era a cor da gangue deles. Então, pode ser utilizado como vaidade, como poder. Então, existem diversas formas, né? Aí o cara tatuou o corpo inteiro. Será que todas as tatuagens do corpo dele foram um significado de amor e paz que ele quis desenvolver pra ele? Não sei. Tem a questão também, tipo, de você fazer uma tatuagem simplesmente por uma agressão, assim. Pela dor, pela falta de amor, né? Enfim, cada um vai ter uma situação. Eu acredito assim, eu tenho tanto exemplos de pessoas que fizeram tatuagens por um motivo muito legal, que às vezes a intenção dessa pessoa eu acho que vale mais a pena do que você ficar julgando se ela tem tatuagem ou não. Vou dar um exemplo aqui. A gente, na nossa própria mocidade, a gente tem amigos que... A gente tem um símbolo na nossa mocidade, que é um coração, assim, e tal, e desse coração vai saindo um raio de luz. A gente tem amigos que tatuaram esse símbolo. Daí eu fiquei refletindo, né? Poxa, uma atitude dessa, pra você pegar e tatuar o símbolo da sua mocidade, tem que ser uma coisa muito intensa, né? Tem que ter, assim... foi todo um processo que você fez parte, uma coisa que fez parte da sua vida inteira, que fez totalmente sentido pra você, né? Que teve muito amor envolvido, muitas amizades construídas dali, né? Que ficam pra vida toda. Ou seja, é uma intenção muito legal, regada de amor. Tipo, essa pessoa iria pro vale? Eu acho que não, né? Porque afinal elas tiveram uma intenção bacana. Aliás, eu não me surpreenderia de ver os amigos nossos aí do Cartas de Bordeaux fazendo uma tatuagem do Ubuntu, né? A nova música deles lá, sensacional. Aliás, até eu penso, né? Ubuntu é um bom nome pra se tatuar. Um bom sentimento, né? Mas se ele estiver dentro de você. Também não adianta tatuar. Bom, gente, e o quanto isso influencia? Porque a gente sabe que o que a gente tatuar vai ficar pra gente pelo resto da vida. Lógico, existem métodos de você tirar a tatuagem, que é por laser, ou colocando outra por cima, enfim, tem métodos sim de você tirar, só que não são 100% eficazes, até porque você coloca uma pigmentação embaixo da sua pele, ou, enfim, na sua pele, e isso afeta diretamente. Mas, olhando desse ponto de vista, que a gente vai ver isso durante o resto da nossa vida,
qual é a intenção que a gente tá tatuando essas imagens, né? Quando daqui 1 ano que eu fiz essa imagem, às vezes a gente faz a imagem com uma mega intenção positiva, e daqui 1 ano, será que eu vou continuar tendo essa mesma intenção? Ou daqui 1 ano, quando eu visualizar essa imagem, eu não vou ter mais o mesmo sentimento? Até porque a gente muda constantemente, é natural, a gente cresce, amadurece. Então é sempre bom refletir quando a gente for fazer algum tipo de tatuagem, o quão isso é importante pra gente, qual é a intenção que a gente tem naquela imagem, né? E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, daqui quanto tempo for, qual é o sentimento que a gente vai ver qual é o sentimento que a gente vai ter quando a gente olhar de novo pra essa tatuagem, né? Mas queria fazer uma pergunta pros meus colegas novamente. Porque assim, tem gente que tatua umas imagens que, pra nós, de vista, tem algumas representações, a gente entende aquela imagem de uma maneira diferente. Por exemplo, a galera tatua uma caveira. Só que a gente sabe que, por exemplo, uma caveira mexicana representa a vida. Só que para outras pessoas que não têm esse conhecimento dentro do mundo das tatuagens, até porque a gente também não tem, mas enfim, a gente conhece algumas pessoas que têm, representa a vida, mas para outras pessoas não. E aí, gente, imagem influencia ou o que realmente vale a intenção? Se for parar pra pensar, né, tudo na vida vai ser dessa maneira. Vamos supor que você não tem uma tatuagem, mas você usa uma camiseta. E aí as pessoas vão te taxar por essa camiseta. Nossa, tá usando uma camiseta do Iron Maiden que tem o Ed, que é um demônio lá. Todo mundo vai falar, nossa, quem é esse demônio, que não sei o que. Esse cara ainda deve ser uma pessoa muito boa. Da mesma forma que o cara que tiver o demônio, sei lá, o que ele tatuou lá na pele dele, né? Então a gente vai criar o quê? Rótulos para as pessoas vão rotular a gente. Só que isso é uma questão que você tem que pensar assim como o Vitor falou. Vai ficar pro resto da sua vida? Será que é isso que você quer? Você quer ser visto dessa maneira pro resto da sua vida? Você vai estar preparado o resto da sua vida para ser rotulado, né? Tem essa questão também, porque a gente vive num mundo em que, infelizmente, as pessoas se rotulam, as pessoas julgam umas às outras, né? A gente ainda não tá no mundo de regeneração. Então eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Pra gente ver quanto a gente está preparado pra gente sair divulgando essa imagem do que a gente ama lá fora, né? Também a gente tinha comentado também a questão do campo profissional, né? De repente, você tem que pensar, você tá mó afim de fazer uma tatuagem X. Só que daí você quer seguir uma profissão que às vezes não rola, né? Pra você arranjar um emprego ia ser difícil e tal. Não tô falando assim, que tipo, você não deve fazer por conta do profissional. Você tem que colocar aí na balança. Tem que ver o que você quer fazer da sua vida. Porque assim, por mais que você não ligue pra isso, né? Sua família não ligue... como o Rafa disse, a gente vive numa sociedade. E infelizmente, essa sociedade às vezes é muito preconceituosa. E a sociedade ainda nos julga muito pela aparência. Então, querendo ou não, neste campo profissional é extremamente delicado. Porque sim, a gente tem que ser a gente tem que ser o que nós somos, né? Vamos dizer assim, em todos os lugares. Mas, às vezes, né, no campo profissional, às vezes a gente acaba tendo que passar uma imagem mais séria e tal, dependendo do que a gente quer fazer também, né? E a gente tem que tomar cuidado, às vezes, porque muita gente fala assim, ele não me contratou porque eu tenho tatuagem, ele é preconceituoso. Às vezes a gente tem que lembrar também do lado desse, que nem a Carol falou, do lado profissional, às vezes qual a imagem que aquela empresa quer passar para os clientes. Então a galera quer passar uma imagem mais séria e infelizmente o mundo ainda não tem a possibilidade de você ter esse livre-arbítrio de colocar uma tatuagem e a galera interpretar aquilo da maneira mais normal do mundo. Independente do lugar onde você tá, com certeza alguém vai olhar aquilo e vai entender ou de uma maneira ruim ou vai entender de uma maneira não tão séria, não tão profissional. Então, na verdade, é só um toque para quem quiser fazer, tomar cuidado e lembrar que a tatuagem em si não é ruim. Na verdade, não tenho dúvida que entre nós aqui, acho que só a Carol não tem vontade de fazer uma, porque ela, além de ser cagona, enfim, não vou entrar no mérito. Não é que eu não tenho vontade. Ela só tem medo de agulha. É que ela faz aquelas de chiclete, né? Exato. Então ela gosta, na verdade. Ela gosta das de rena. Mas enfim. Eu vou usar umas canetinhas. Pilot, usar as pilot. Brincadeira, mas é que eu não sei, não veio nada que faça sentido. Sim, pra mim. Exato. Talvez. Então, quando você for fazer uma tatuagem, lembre, acho que dos seguintes pontos. Agride o nosso corpo? Sim, de certa maneira agride, porque você está colocando uma pigmentação na sua pele. Isso afeta, sim, seu corpo de uma maneira menos ou mais impactante, dependendo da maneira e dos cuidados que você tem para fazer.
beleza? A intenção é importante. Qual é o sentimento que você vai ter pro resto da vida ao olhar aquela imagem? Aquilo vai te trazer coisas positivas ou coisas negativas? Lembrando sempre que a gente é um rádiozinho que a gente fica se sintonizando, né, a todo momento em novas estações. E se a gente quer se sintonizar em estações positivas, devemos nos cercar de coisas positivas. Agride o perispírito? Agride. De certa maneira, agride, porque a gente tem que lembrar que o nosso corpo é o templo do espírito. E isso vai influenciar o nosso perispírito de alguma maneira. Não significa que isso vai afetar e que você vai pro inferno, vai pro umbral, não. Vale dos tatuados. Vale dos tatuados, a galera fala muito de vale dos tatuados, né? Existe ou não? Depende da sua sintonia. Foi o que a gente viu no livro do Luiz Sérgio. A galera que eles viam lá no umbral, ou seja, vale dos tatuados, eles não tinham uma definição 100% concreta do que era aquele lugar, mas eles tinham o corpo inteiro tatuado, né? E eles não tinham uma ideia, assim, moral bacana. Então era uma sintonia bad. Exato, exato. Às vezes por vaidade, por ego, enfim. Então, assim, e quanto isso influencia no nosso dia a dia? Profissionalmente, foi o que o Rafa falou também pra gente. As pessoas vão rotular a gente, infelizmente o mundo rotula a gente a todo momento, a gente é julgado a todo momento. E quando a pessoa julga você, com certeza ela tá emitindo algum tipo de vibração. A gente tá preparado e blindado pra receber essas vibrações? Acho que a gente só tem que refletir nesses pontos. Mas só lembrando que a gente não tá falando aqui que, tipo, não façam tatuagens pra vocês não serem julgados. Exato, não é isso. não. A gente tá falando... Pelo amor de Deus, eu tô falando assim, dependendo do que você quer fazer na sua vida, você tem que pensar se vai valer a pena ou se não vai valer a pena. É isso. Exatamente. Então, assim, a tatuagem em si não é algo ruim, pelo menos é a visão que a gente tem aqui, e o espiritismo não tem uma opinião formada concreta sobre a tatuagem, mas a gente tem que lembrar sempre do nosso querido livre-arbítrio, que Deus nos deu esse maravilhosa ferramenta e que às vezes a gente não sabe usar. Então, saibam usar o livre-arbítrio, façam tatuagem sim, se for de positivas, sentimentos positivos, se sempre que você olhar aquilo vai te dar mais força para continuar nessa encarnação maravilhosa, nessa oportunidade que nos foi dada, né? Então, não é algo ruim, pensem sempre por um lado positivo, que não machuquem muito seu corpo, acho que é o principal, sempre cuidar do nosso templo, e eu não vejo nenhum problema, acho que a visão do espiritismo da depressão em si, assim, conversando com nossos colegas, não é que a tatuagem é uma coisa ruim. Acho que deve ser pesado, né? O quanto isso impacta no nosso dia a dia, se isso vai te fazer mais feliz ou não, e se isso não vai afetar os seus bons sentimentos, vamos dizer assim. O legal do espiritismo é justamente isso. Ele não vai vir aqui com uma resposta pronta e vetar. Olha, não é pra fazer tatuagem. Exato. Ah, mas por que não é pra fazer tatuagem? Por que não? Porque você vai machucar o seu espírito. Não. Umbral. Vai nos tatuados. Ai, meu Deus. Não, o legal do espiritismo é justamente isso. Ele te dá uma série de respostas, né, do seu corpo, das suas intenções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E daí você, com tudo isso, com todas essas ferramentas que o espiritismo te dá, vai pegar o seu livre-arbítrio, que é você, a escolha é você, o corpo é seu, e daí vai pensar isso contigo. Se realmente faz sentido, se realmente vai ser algo positivo pra você, se não vai, se vai ser uma vaidade, se não vai, entendeu? Então, isso que é o legal do espiritismo, tipo, a gente consegue ter essas ferramentas, ter essa informação e interpretar essas informações junto com o nosso livre-arbítrio. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tem algum problema com matemática e você não consegue decorar os números. A tabuada, por exemplo. Se você tatuar a tabuada no seu braço, você vai conseguir fazer prova durante a sua vida inteira, ou qualquer continha. Você vai ter esse acesso. Então você usou a tatuagem pro seu bem. Bem, isso é intenção, né? Mas... Não tatuem a tabuada. Não, foi uma zoeira, na verdade. Mas o que eu quis dizer com isso é... Você pode tatuar alguma coisa que pode te ajudar a te fazer bem. Como, por exemplo, quando eu frequentava o centro... nos tratamentos espirituais, né? Hoje em dia faz um tempo... É porque eu tô de alta, né? Do centro não precisa mais de tratamento, mas... Evoluído, coitado. Mas na época que eu... Má exemplo, é um mau exemplo. Você Isso. Quando eu era um mau exemplo, na verdade, que eu precisava de tratamento, eu passei por um tratamento que chamava SD lá no Centro Espírita, chamava Sessão Doutrinária. O que esse tratamento fazia? Ele trazia vários temas para serem discutidos. Então, além do tratamento, você discutia com as pessoas 18 aulas.
Eram 18 temas que falavam. E um deles era sobre símbolos e talismãs. E no espiritismo a gente tem essa questão de talismã, né? O pé de coelho que dá sorte, outros símbolos que dão sorte. E na tatuagem a gente acaba utilizando isso muitas vezes, né? Tem gente que tatua uma pomba branca pra simbolizar a paz, a caveira mexicana pra simbolizar a vida, a vitalidade e tudo mais. Então, o que é de ruim, o que existe de ruim em você tatuar alguma coisa que te faz bem? Que vai te lembrar, te trazer uma lembrança positiva, né? Então eu acho que a gente pode utilizar a tatuagem pro nosso bem, pra gente se melhorar, pra gente aumentar o nosso ego, né? A gente tem que tomar um cuidado só com a nossa vaidade muito grande, né? Pra gente não querer ser superior a ninguém só porque a gente acha que tem uma tatuagem e por esse aparecer mais pros outros numa praia porque eu tenho uma tatuagem nas costas, eu sou estiloso, não sei o que, só por causa desse sentimento você fez a tatuagem, ou você fez porque ela tem um significado pra você. Eu acho que essas pequenas coisas que a gente tem que ir analisando, né? Porque uma tatuagem grande nas costas leva 5 horas de dor nas costas só pra poder mostrar pros outros que você tem, ou você fez porque você quer provar pra você que você gosta mesmo daquilo que você tatuou, né? Então eu acho que essa reflexão que eu faço, pelo menos pra mim, a gente aqui tenta trazer do espiritismo. Então, uma coisa que é legal também da gente lembrar é que às vezes a gente pergunta assim, eu preciso realmente fazer uma tatuagem pra essa coisa me ajudar? Por exemplo, você falou da pomba. A pomba vai representar pra mim a paz, sei lá. Dando um exemplo qualquer aqui. Mas tipo, a paz não tem que estar dentro de mim, de repente, sabe? Tipo, eu realmente não tenho que ter isso dentro de mim, que sentir isso. E daí a minha teoria é a seguinte, que nós, como seres materiais ainda, a gente precisa de algo material pra sempre estar lembrando a gente das coisas que a gente veio fazer aqui, das coisas que a gente tem que melhorar, enfim. Então, nesse sentido, sim, pode ser positivo a gente fazer algo que remeta a alguma coisa que a gente goste, alguma coisa que a gente queira fazer ali, né? Mas assim, não se apegar a isso também, só vou... Coisa boa, vou tatuar. Eu vou, vai lembrar. Tipo, mas assim, como seres materiais que somos, a gente ainda precisa do material, a gente ainda precisa ver, a gente ainda precisa pegar, a gente ainda precisa ter esse contato material. Mas à medida do tempo, né, que a gente for desapegando, a gente for evoluindo, a gente vai desapegando de todas essas coisas da matéria. Então a gente, por exemplo, não vai precisar mais ter estampado aquilo na gente, porque a gente vai ser aquilo. Era isso que eu ia falar, exatamente, porque imagina que a tatuagem vai ficar no nosso corpo lá na cova quando a gente morrer também, né? Então, quando a gente perde o nosso corpo físico, a gente vive no nosso corpo espiritual, né, o perispírito, a gente vai evoluindo de uma maneira que a gente vai deixando cada vez a matéria mais pra trás, ou seja, pra que ter um símbolo no corpo? É isso que às vezes eu me pergunto. Então vai chegar um momento que os espíritos evoluídos, a gente vai entender que os espíritos evoluídos não têm símbolos no corpo deles, porque eles transmitem o que eles sentem, o que eles acham através de atitudes. Exatamente. E não só de símbolos, né? Porque isso já tá muito claro neles. Mas eu ainda acredito, como a Carol disse, né? A gente ainda tem uma simplicidade muito grande por ter envolvido com a matéria, né? Nesse corpo físico, quer dizer. Então a gente precisa, às vezes, desses lembretezinhos, né? Tem gente que cola post-it na parede, por exemplo. Então a gente precisa lembrar das coisas. E é legal vocês comentarem disso, porque a gente estava assistindo uma matéria da TV Mundo Maior sobre tatuagens, e ela comenta que o Divaldo fez um comentário sobre tatuagens, que aquela galera que tem muita tatuagem no corpo, lógico, não generalizando, mas muitos são porque em outras vidas eram ou bárbaros, né, ou que necessitavam mostrar através de imagens no seu corpo uma superioridade, ou enfim, precisavam mostrar que eram melhores através daquelas tatuagens, né? Então, pensem sempre no sentimento, o que eu quero passar com minha tatuagem. Fechou? É isso aí. É isso aí, galerinha. É isso aí. E a gente tá finalizando mais um Ghostcast. Espero que vocês tenham gostado. Yes. Qualquer sugestão que vocês tenham, se a gente falou alguma besteira, mandem pra gente, é muito importante. E no próximo podcast a gente vai comentar o que vocês falarem pra gente. No Ghostcast das Irmãs Fox, ninguém comentou nada que a gente falou de errado, então a gente tá feliz por enquanto. Ou ninguém ouviu, não, mentira que tinha muitos views, mas assim, ou ninguém ouviu ou a galera concordou. Mas assim, se vocês têm uma opinião diferente, acho que é muito importante vocês falarem pra gente a opinião de vocês, e no próximo Ghostcast a gente vai comentar
um pouquinho do que vocês falaram sobre a opinião de espiritismo, tatuagens e afins, do que a gente entende como certo, errado ou duvidoso. E daí a gente vai deixar uma pergunta pra vocês, que é: quem tem tatuagem aí, qual foi a sua intenção em fazer essa tatuagem? Ou se você não tem tatuagem, se você pretende fazer algum dia. Exato. E vou colocar um negócio a mais. Se você quiser mandar foto pra gente, que a gente vai ficar super feliz, vai que vocês dão uma ideia, porque, sendo muito sincero, eu, Vitor, tenho muita vontade de fazer, Só que, realmente, eu vou dizer que eu tô há 3 anos na busca de uma imagem que me represente até hoje. Eu não consegui decidir. Ou eu sou muito indeciso, ou ainda não encontrei realmente a imagem que eu gostaria. Ou você tá mudando o tempo todo, cara. É evolução. Exatamente. Você tá evoluindo todo dia, graças a Deus. Ou você não precisa de uma tatuagem. Não precisa de uma tatuagem. Ele é evoluído, é verdade. Quem dera, hein? Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de todos e até a próxima. Beijo! Tchau! Deus!